Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Nós começamos na sessão anterior a falar sobre as doutrinas do diabo, o processo do engano. Aquilo não é um dia para o outro, é um processo. É a cauterização da consciência, é o desvio, assim, aos poucos, da verdade, tentando de negar, né, a pessoa de Jesus. Esse é um espírito que opera neste mundo. E agora eu quero falar sobre um outro aspecto dessas doutrinas dos demônios, que tem a ver com a perversão de moralidade ou sexualidade, que ocupa muita atenção hoje em dia. Para fazer isso, tem que mudar o significado de certas palavras, né? Tem que tirar aquela que parece ofensivo para as pessoas. Tem que definir de novo certos aspectos da moralidade. Em vez de dizer que algo é pecado, então fala mais em fraquezas, em a pessoa não escolheu, né? Nasceu assim, então não é a culpa dele, né? Então, é como a homossexualidade. A Bíblia fala que é uma escolha de pessoa. A pessoa faz isso, é pecado, e depois é responsável. É muito claro na Bíblia sobre isso. Mas hoje diz, não, temos que tirar aquela responsabilidade moral e colocar isso no sentido de ele foi criado assim. Ele foi criado com esse desejo. Ele biologicamente pode ser mulher, mas interiormente ele foi criado para ser homem. Então pode fazer aquela transição de mulher para homem. Biologicamente pode ter essa capacidade, mas interiormente ele tem outra inclinação. Então, para adaptar as escolhas do homem e para cauterizar mais a consciência, os vários termos têm que ser redefinidos. O bebê não pode ser não nascido dentro do ventre da própria mãe, não é considerado bebê. Então, porque para matar um bebê é só mal. Então, atinge a consciência. Então, tem que mudar a palavra, né? Tem que mudar a definição bebê e dizer feto. Então, o que é feto é somente alguns células, alguns fabrico assim de físico que pertence à mulher. Então, a mulher pode tirar se quiser porque pertence a ela. Mas, segundo a criação e segundo a própria ciência, desde a concepção, aquela nova vida não pertence mais. Está dentro da mulher, mas não pertence à mulher. A mulher alimenta, mas é completamente independente. Só está a levar aquela bebê, mas não pertence ao seu corpo. É completamente independente. Tem sentimentos, consegue reagir e tudo, é completamente está no processo de desenvolvimento para ter a capacidade de viver fora do corpo dela, mas não pertence. Mas esse é o processo do engano, que vai criar outras doutrinas. Em Romanos, capítulo 1, quando fala sobre essa degradação, é quase devolução, não evolução, devolução moral, começa em versículo 18, até 25, 26, fala sobre como essa desenvolve, é um processo. Em versículo 25 diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura. Vamos ler em versículo 23. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, colocar o homem no mesmo nível do resto da criação.
para dizer que o homem não foi criado da imagem de Deus. Então, coloca num nível baixo, não é? Que começa até a criar aquela base de idolatria e de serviço, não é? Às coisas terrestres, seja animais, seja o próprio corpo do homem. Por isso também Deus os entregou a concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Então, quando alguém entra neste deslizo, esse processo para baixo, é como que Deus abre a mão e a pessoa, com a sua própria escolha, começa a desenvolver aquele efeito, aquela lei do pecado nos seus próprios corpos, membros dos seus corpos. Diz que depois essas mudaram a verdade em mentira. Não é? E depois, em versículo 26, e abandonaram as paixões, e Deus os abandonou as paixões inflames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o uso natural de mulher, inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo pesos e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, esse é aquele processo do engano. Logo que nós começamos a aceitar pecado como lícito, como aceitável, como normal, a pessoa começa a entrar em toda espécie de perversão. E a Bíblia diz que é como que Deus abre a mão, diz, ok, eu não vou andar nesse caminho, eu vou chamar a vocês ao arrependimento para voltar a mim, mas eu não vou acompanhar esse processo, eu não posso abençoar esse processo. Basicamente, diz que vai ter um efeito no teu próprio corpo, vai sofrer, vai ter consequências no teu próprio corpo para esse erro. Mas se quer a minha graça, volta a mim. Não é? É sempre aquela chamada de voltar a Deus. Mas aquelas doutrinas do inimigo querem que nós vivemos a servir a própria carne, servir aquelas paixões inflamadas pelo inferno, aquilo que leva-nos à perversão e para destruir tudo que é bom. Para fazer isso tem que haver uma aceitação mental. Uma aceitação, por isso eu chamo isso doutrinas dos demônios. Alguma coisa que tem que nos convencer, tem que tirar aquela ideia que essa perversão é a própria escolha, porque depois essa requer responsabilidade. Mas quando a pessoa nasceu assim, era sempre assim, era a vontade de Deus, Deus criou isso, a pessoa assim, ser homossexual, ser perverso. Então não podemos contender. Então esse é o primeiro passo de aceitar o erro e dizer que pecado não é pecado. Não é? É um processo que acontece. Essa mudança foi avisada em Judas. Em Judas, capítulo 4, diz que pessoas entram na própria congregação com várias coisas assim, que vai introduzir, e usa aquela palavra em versículo 4, introduzem fortemente alguns, eles introduzem, e diz, a converterem em dissolução a graça de Deus. Converter é mudar. Mudar em dissolução fala de sensualidade, a graça de Deus. Então é dizer, não, o amor de Deus é tão grande que Ele não condena-nos porque nós estamos a fazer isso ou porque nós estamos a pecar ou não. Não, Deus aceita-nos, Deus, a sua graça nos cobra. A sua graça está sobre nós. Então é mudar a graça de Deus em sensualidade. Essa não é só para esta geração. Aconteceu também na geração
da primeira igreja primitiva, primeiro século, em que havia orgias, havia imoralidade, havia pessoas com várias mulheres, havia homossexualismo, havia várias assim, variantes assim, da área sexual. E sempre foi condenado e é chamado para voltar. Por isso a Judas estava preocupadíssimo, disse que vocês têm que contender com a fé. Não fiquem indiferentes, não fiquem assim com aquela atitude de ser tolerante do erro. Tem que ficar contra e prega a verdade. Tem que manter teu corpo em sujeição, tem que manter isso. E depois porque essa é a tendência do inimigo. O inimigo entra naquela parte de tudo é lícito. E depois houve uma reação para tudo que é ilegal, para o legalismo. Né? E essa aconteceu no quarto século com patriarcas da igreja como Augustino, por exemplo, no século IV. Norte África, ele era um grande líder da igreja, grande teólogo, e ele teve uma experiência verdadeira com Cristo. Ele era uma pessoa muito leviana e foi convertido e viu o seu passado como é o problema. Então, porque ele era muito imoral, então o sexo é o problema. Então, ele começou a ensinar que o sexo é só para procriação, mais nada. Então criou outra atitude e levou até todos os cleros e os líderes da igreja para tomar um certo compromisso de celibato, dizendo que a pessoa que é reto não pode ter relações sexuais, nem pode casar. Então essa a proibição entrou na prática da igreja. Essa também influenciou certas outras doutrinas, principalmente acerca de Maria, como que ela nunca teve relações sexuais. E que mudaram também, quando fala dos outros filhos de Maria, então é mais primos e não filhos. Então começaram a adulterar as escrituras para criar uma certa atitude contra o sexo. E essa também criou aquela ideia que a igreja está contra o sexo. Então, essa deu aquela base de rejeitar tudo que a igreja disse acerca disso. E essa levou a sociedade a ir para outro extremo de aceitar tudo como lícito. Então, o inimigo, com esse processo do engano, faz aquelas de um lado para o outro, né? Para não discernir bem o que é a verdade, para não distinguir entre o que é lícito e que não é lícito, e para estabelecer para a igreja um certo rumo, um certo moral que é aplicável a todos. Escrituras era muito claro nisso. Mas quando as pessoas começaram a desviar as escrituras, então a única hipótese é afastar as escrituras das pessoas. E essa que aconteceu na Idade Média, em que o povo não podia ler as escrituras, porque as escrituras revelaram a verdade. Então, para manter o erro, né, certos dogmas tinham de ser estabelecidos pela igreja, certas tradições, e a própria palavra afastar do povo. O inimigo tem brincado dos dois lados para criar uma cegueira espiritual. E hoje em dia Deus está a abrir os olhos do nosso entendimento para dar-nos discernimento sobre essa guerra em que estamos inseridos, para que nós podemos sair daquele lugar de heresia e entrar na área de verdade, como que foi revelada através de Jesus e os apóstolos. Deus te abençoe.